Vamos seguir. Vamos seguir, então. Alguma pergunta até aqui? Professor, neste caso, neste exemplo que você citou para a gente, o autor poderia, por exemplo, citar o vendedor em seu favor ou não? Só você Ótimo, mesmo? ótimo, ótimo. Vamos lá. Na denunciação, Jonathan e demais, ela nunca acontece de maneira cruzada, tá? Então, a denunciação ela sempre tem que ser feita pela parte que poderia cobrar esse terceiro posteriormente, sabe? Então, nesse caso, seria possível o autor indicar esse vendedor se ele considerasse que a se ele considerasse que eu fosse ficar com o cavalo, ele tivesse que receber algum dinheiro. No caso daí, ele se voltaria contra o próprio devedor, contra o próprio vendedor. Mas não, eu não posso ter essa figura, por exemplo, do réu denunciando a lide para beneficiar o autor, ou o autor denunciando a lide para beneficiar o réu. Eu sempre faço a denunciação para benefício próprio, tá? É muito importante a gente compreender isso. A denunciação, ela é uma intervenção, garantia para produzir benefício da própria parte. Então, a parte faz isso para ela ter ali alguma facilitação, tá? Não para beneficiar o outro lado. A denunciação feita pelo autor, já puxando aí o gancho da sua pergunta, Jonatas, ela é muito difícil de ser verificada, muito difícil mesmo. Na prática, eu acho que você talvez passe o tempo todo da sua carreira sem nunca ver autor realizando denunciação da lide, mas a doutrina trabalha com um exemplo, que acho que é um exemplo bem plausível, sabe? Diferente de alguns exemplos do direito penal que são absurdos, são completamente inadmissíveis, como, por exemplo, uma pessoa fantasiada de bicho no meio do mato. Então, assim, é um exemplo realmente muito plausível quando a gente pensa nessa circunstância da denunciação feita pelo autor. E como que ele trabalha? Vamos pensar o seguinte caso, em que em um dia com muita neblina, baixa visibilidade, nós temos um acidente em um cruzamento. E nesse acidente, quando ele acontece no cruzamento, existem ali acusações recíprocas, sabe? Então, um está falando que a culpa é do outro, o outro está falando que a culpa é do um, sabe? Temos essa questão. Porque um está dizendo assim, você cruzou a preferencial. Aí ele diz assim, não, mas você estava em excesso de velocidade. E, na verdade, não se sabe quem é o responsável real pelo acidente, pelo ocorrido, sabe? E aqui, o autor vai ser aquele que for mais rápido na contratação do advogado, e mais do que isso, na contratação de um advogado mais rápido. Porque talvez ele até procura antes, mas o advogado é lento até montar a ação. Então, o autor vai ser aquele que for mais rápido e entrou primeiro com a ação. Se esse cara contratou o advogado bom, o que esse advogado pode fazer? Vamos imaginar que os dois envolvidos no acidente tenham seguro, os dois. O que ele pode fazer? Na petição inicial, o autor poderia já indicar o seguro dele. Por quê? Qual seria a reflexão, né? O autor poderia fazer o seguinte, ter o seguinte pensamento: olha, eu acho que eu estou certo. Eu acho que a culpa ela é mais do outro do que minha. Mas vai que, vai que no desdobrar do entendimento do acidente, o juiz entenda que eu participei, que eu tenho culpa e ele determina que eu pague alguma coisa, dependendo do que o réu falar na contestação. Então, se acontecer de eu ter que pagar alguma coisa, a minha seguradora já está aqui para pagar no meu lugar. Então, aí seria um caso do autor fazer a denunciação da lide, para trazer a seguradora para se proteger. E aí, quando o réu fosse citado, o réu fosse integrar a lide de alguma maneira, o réu também poderia denunciar no momento da sua defesa, no momento da contestação. Por quê? Considerando que se ele tivesse que pagar alguma coisa, quem vai pagar não é ele, né? Quem pagará será a seguradora. Então, essa seria um caso, né, um exemplo sobre a denunciação feita pelo autor. Mas é muito incomum.
É muito difícil de ser verificada, mas é uma circunstância bastante plausível. Se eu tenho, por exemplo, uma circunstância em que o autor tenha seguro veicular contratado. Beleza, Jonathan? Professor, professor, Oi. um amigo meu comprou uma moto. Sabe aquele famoso golpe? Ah, meu cunhado tá vendendo uma moto, mas na verdade nem é parente do cara. Assim, eu vou contar certo. Um amigo meu comprou uma moto, por exemplo, um exemplo do Jonathan. Mas o Jonathan negociou com o Abimael. O Abimael foi lá e assinou o documento para o Bruno, esperando que o Jonathan pagasse. Calma aí que eu já me perdi. Assim, meu amigo comprou uma moto. Sua. Vamos dar nome para as pessoas, tá? Tá. Dê nome para as pessoas. Não precisa ser o nome que a pessoa tem verdadeiramente, Tá. mas dê nome para as O pessoas. Bruno comprou a moto do Tiso. O Bruno comprou a moto do Tiso, tá? Só que você pensa que eu vou te pagar. Mas calma aí. Eu penso que você, Abimael, vai me pagar? Sim, Mas se o Bruno porque, comprou de mim, por que eu penso que você vai me pagar? porque eu negociei com você. Então, na verdade, quem comprou a moto de mim foi você, não foi o Bruno. Isso. Você assinou o documento, nome do Bruno, reconheceu firma, tudo. Ah, tá. Mas aí é você que vai me pagar. Mas Isso. eu vou passar o documento para o Bruno. É isso? Isso. Você assinou e reconheceu. Tá. Nisso o Bruno, é, nisso eu te bloqueio e sumo. Bloqueio no WhatsApp, no Facebook e sumo da Tá. sua vida. O que poderia acontecer nesse caso, professor? Você já pagou ou não pagou? Não, não paguei. Eu simplesmente sumo. Só que você Sumo. reconheceu firma da moto. Tá. A moto tá com Tudo. quem nessa história, nesse momento? Tá com o Bruno, tá com o Bruno. Primeiro que isso não ia acontecer comigo, que eu jamais entregaria uma moto sem ter recebido, né? Mas Mas vai aconteceu, acontecer. professor. Oi? Não, não aconteceu com você, mas aconteceu Não, essa semana. eu tenho certeza que isso acontece. Mas assim, tá. Você está falando, isso atendi um caso desse com uma PCX em Londrina. É o famoso golpe. Isso que eu quero Isso saber. acontece muito no OLX. O pessoal faz muito esse tipo de coisa. Bom, o que pode acontecer numa situação dessa, né? Ah, É que assim, primeiro eu teria que saber, vamos supor, dentro dos nomes que você deu, né? O que eu, nesse caso, né, como vendedor, teria de dados dessas pessoas. Então, a princípio, para eu ter assinado o documento, né, preenchido o recibo, eu teria os dados do Bruno, né, dentro desse exemplo. Então, eu Sim, iria atrás do Bruno para recuperar a moto. Simples assim. Tentaria uma busca e apreensão da moto, chamaria a polícia e tentaria recuperar a moto. Eu sei que na prática isso não é tão simples assim, porque é muito fácil as pessoas sumirem com uma moto, né? Não não, e precisa o de muito Bruno, tempo. professor, no Oi? caso, o Bruno vendeu a moto já, esse amigo meu. Ele Mas cada vendeu. hora você coloca um detalhe novo, né, jovem? Só Mas que quanto chegou o tempo bloqueio demorou essa história aí do início ao fim? Porque assim, um eu mês. acabei de assinar para o Bruno. Ele vendeu sem transferir? Não, assim, o cara reconheceu o recibo, o Bruno já foi lá na mesma semana e transferiu para ele. Chegou o recibo, ele já tinha vendido. Sabe assim, ele Ah, só esperou chegar o recibo e já passou para frente. uhum, Daí nisso, agora o próximo dono, que não sabe nem do que aconteceu no começo, uhum. tá com bloqueio judicial na moto. Tá com bloqueio judicial por causa de mim, no nosso exemplo? Isso. Entendi. Na verdade, eu faria, eu acho que esse é o caminho mesmo. Então, assim, foi passado para o Bruno, não foi pago, de alguma maneira esse dinheiro tem que ser adimplido, porque também não é razoável o Bruno achar, nesse exemplo, que a moto é um presente. Então, eu preciso receber, se eu não receber, eu tenho que ter a moto de volta.
Ah, mas e se a moto não existe mais? Porque às vezes nisso vai se passando de um em um e eu não acho mais a moto. E às vezes as pessoas nem se preocupam em transferir. É assim que surge o famoso bambu, né? Porque essas motos bambu que o pessoal fala, ou bombinha, enfim, elas estão registradas o nome de alguém. Mas já esse alguém já é lá de trás, né? Nem tem muito o que ser feito mais. E aí o Bruno vai ter que, ainda que ele tiver que converter essa obrigação em perdas e danos. Então, se ele não puder me devolver a moto, ele vai ter que me pagar o equivalente. Né? Ah, mas não teria que ir atrás, no nosso exemplo de você, teria, mas como é que eu vou saber algum dado seu, né? Se eu tiver dado seu, seria a pessoa que teria que me ter pago, eu obviamente envolveria você nessa situação toda, mas normalmente não se tem nenhum dado, né? Então, Eu acho que é nesse esse golpe que eu terceiro, né, acompanhei em professor? Londrina, o cara vai ao banco, chega a depositar, mas ele deposita o envelope vazio, sabe? E aí a pessoa achou que o dinheiro existia, porque ela viu lá, depósito bloqueado, mas acreditou, né? Porque foi feito por envelope na conta, no valor X, que era o valor combinado. E aí depois o depósito não caiu porque o envelope estava vazio. E a pessoa já tinha entregado a moto. Né? Então, aí acaba sendo complicado você ir atrás da pessoa que depositou, porque ainda se ela colocou envelope vazio, ela não preencheu com os dados corretos e tal. Mas então eu vou atrás de quem eu tenho a informação, nesse caso, de quem eu preenchi o recibo. E aí ele que se vire para me dar os nomes das pessoas, para me explicar o que está acontecendo, né? Entendi, professor. Entendi. Mas é algo que tem que ser tomado muito cuidado, sabe? Na segunda mesmo eu atendi um rapaz que comprou um carro de Curitiba pelo Facebook. Viu lá no marketplace do Facebook, é, e aí fez a compra desse carro. Para sorte dele, o carro existia, né? Porque o cara veio de Curitiba para cá para trazer o carro. O problema é que ele simplesmente pegou o carro, pagou, o vendedor foi embora, não deu uma semana, o motor fundiu. E aí ficou com a bucha aqui, né? Aí quando a gente para pensar, poxa, não que tenha problema você comprar carro em Curitiba, você comprar carro onde você quiser, mas é complicado, né? Esse tipo de coisa. As pessoas assumem assim, mas fazem uns negócios que às vezes não dá para entender, né? Como que a pessoa sai fazendo alguns tipos de negócio achando que não vai dar nada, que tudo funciona lindamente, né? Não dá para confiar desse jeito. O Márcio colocou aqui, professor, é o Instituto da Evicção. Eu não entendi, Márcio, o que você quis dizer. Não corresponde, professor, isso que o professor falou há algum tempinho atrás na aula aí, se você perder a posse em razão de decisão judicial, Mas você está daí falando em vai entrar relação ao agora, exemplo do Abimael? o exemplo, exatamente. É que nesse caso é uma situação um pouco diferente, Márcio, porque assim, nesse exemplo do Abimael, eu entrei com a ação querendo a moto de novo. Então a posse não está comigo, eu já perdi. Então, eu não perdi ela por uma decisão judicial. A moto nem está comigo mais, né? O que eu estou querendo é que, por meio de uma decisão judicial, o juiz me devolva a moto. Agora, se a moto estivesse com o Carlos, nesse exemplo do Abimael, e o juiz determinasse que o Carlos me devolvesse a moto, o Carlos seria evicto. Ele perdeu a moto por decisão judicial, mas daí o Carlos, não eu. Beleza, professor? Entendeu? Beleza, obrigado. Nada. Vamos seguir. Próximo. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo, meus queridos, é artigo 130 e seguintes do CPC. É uma intervenção extremamente específica para casos de solidariedade. Então, a gente fala de chamamento ao processo em casos de solidariedade. Então, débitos solidários, sabe? Se eu abro o próprio artigo 130,
eu tenho ali as 3 possibilidades de chamamento ao processo. E é muito importante, meus queridos, que vocês entendam que o chamamento ao processo ele vai acontecer nas hipóteses do 130. Fora das hipóteses do 130, eu não vou falar de chamamento ao processo. Então, quais são as hipóteses de chamamento ao processo? Quais? Fiador chama devedor principal. Essa é a primeira. Segunda, fiador chama demais fiadores. E a terceira, devedor chama demais devedores solidários. Essa é a circunstância que nós temos no chamamento ao processo. Ele acontece nesses 3 casos, e aí é interessante que você até tente gravar essas 3 situações. Fiador, devedor principal, fiador, outros fiadores, devedor, outros devedores. Não é nem tão complicado assim fazer essa associação. Outro ponto importante, né, é uma intervenção provocada, ou seja, o terceiro não vem espontaneamente, né? Ele não vem feliz e alegremente pela sua própria vontade, e é exclusiva do réu. Aqui também é um ponto diferenciador entre o chamamento e a denunciação. Só o réu faz chamamento ao processo. O caput do 130 deixa isso bem claro, porque ele coloca lá no final do caput, feita pelo réu, exercida pelo réu. Então, só o réu faz chamamento ao processo. Não existe chamamento pelo autor. Então, qual é a situação que nós temos em torno do chamamento ao processo? Naquele exemplo que nós demos, né, sobre a fiança, sobre o contrato de locação com fiança, foi comentado que o Márcio era fiador do Gustavo, né, na locação da casa do Mauro. Então, o Gustavo alugou a casa do Mauro e o Márcio era o fiador do Gustavo. Vamos imaginar que, diante de todos aqueles débitos, o Mauro tem entrado contra o Márcio, que é o fiador, e só contra o Márcio. O que o Márcio pode fazer? Bom, eu devo. Infelizmente, sou fiador, né? Mas não devo sozinho. Então, o Márcio chama o devedor principal, que é o Gustavo, para o Gustavo vir responder com ele, para partilhar com ele essa obrigação, né? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, o fiador chama outros fiadores. Pessoal, não existe limite de fiança. Eu posso ter quantos fiadores eu encontrar para garantir um contrato de locação ou qualquer outra obrigação. Eu estava até conversando com os alunos lá de Paranavaí, falando sobre uma questão, e um aluno que é corretor lá, ele comentou em aula que em Paranavaí, a imobiliária, para fazer a locação, ela exige um fiador que tenha pelo menos 2 imóveis. Se o fiador não tiver 2 imóveis, ela não aceita fazer a locação. Ah, mas e se eu não conheço fiador com 2 imóveis? Então, eles colocam 2 fiadores, cada fiador com um imóvel. E aí tem lá um contrato de locação com 2 fiadores. Ok? E aí? Vamos imaginar que o processo se voltou só contra um fiador. O que o fiador pode fazer? Chamar o outro fiador que ficou de fora. Porque ele é responsável? Mas ele não é responsável sozinho. Existe um outro fiador naquele caso. Então, aqui nós temos essa outra situação, né? E a última hipótese que nós temos de chamamento ao processo é a figura do devedor chamando os outros devedores solidários. Como que nós poderíamos pensar um exemplo em torno dessa hipótese do inciso 3 do artigo 130? Imagine que você e mais 3 amigos se juntam para comprar um terreno, uma chácara na beira do rio, né? Essa ideia de chácara molhada em condomínio fechado, lá em 1º de Maio, Porecatu, Alvorada do Sul, enfim. E aí você compra com mais 2 amigos. Então, vocês 3 como novos donos dessa chácara. E aí assinam ali um contrato, os 3 como responsáveis pelo pagamento. Os 3 devedores solidários. E vocês acabam não conseguindo pagar as parcelas. O antigo dono ingressa com uma ação contra vocês, e só que em vez de ingressar contra os 3, ele entra só contra você. O que pode você fazer? Chamar os outros devedores. Você é devedor?
É. Mas você é devedor sozinho? Não. Existem outras pessoas que são solidariamente responsáveis pelo pagamento. Então, essa é a figura do chamamento. Pessoal, para que você consiga diferenciar com mais facilidade o chamamento da denunciação da lide, né? Como traçar ali uma linha distintiva entre o chamamento e a denunciação, porque, sem sombra de dúvida, são as duas intervenções em que o pessoal mais faz confusão. Preste muita atenção aqui e lembre dos nossos exemplos. Na denunciação, eu trago o terceiro para responder no meu lugar. O objetivo da denunciação é tirar o meu da reta. Eu quero que alguém responda em meu lugar, que é o que eu faço em relação à seguradora. A seguradora paga no meu lugar, porque ela já recebe para isso. No chamamento, eu trago o terceiro para responder comigo. Eu não tiro o meu da reta. Eu também sou responsável. Percebe a diferença? Quando o fiador chama o devedor principal ou os outros fiadores, ele não está dizendo, eu não vou pagar, quem vai pagar é você. Ele está dizendo, eu também tenho que pagar, mas eu não tenho que pagar sozinho. Na denunciação, eu trago o terceiro e falo, se eu tiver que pagar, não sou eu que vou pagar. Quem vai pagar é você. Então, isso é uma linha distintiva muito forte para a gente separar a denunciação do chamamento. Então, na denunciação, o terceiro é trazido para responder em meu lugar. No chamamento, o terceiro é trazido para responder comigo, junto comigo, porque todos somos responsáveis. Ok? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Prof, sobre contrato de locação. Você vê uma casa e diz que vai ficar com ela, vai alugar. Passa 2 dias e a dona da casa diz que vai começar a cobrar o aluguel. Não há documento. Sei que existe contrato verbal, mas a pessoa pode cobrar e consegue cobrar? Com que provas se não há contrato nem testemunha? Bom, temos aqui várias coisas para considerar. O contrato de locação, ele não é um contrato solene. Na classificação dos contratos, existem os contratos que são não solenes e os contratos solenes. Qual que é a diferença, né? Os contratos solenes, eles exigem uma forma específica para ter validade, como, por exemplo, uma escritura pública ou que seja escrito, enfim. Os contratos não solenes, eles são bastante versáteis. A forma verbal, ela é perfeitamente válida. O contrato de locação verbal, ele é perfeitamente válido. É claro que isso funciona no âmbito teórico. Na prática, se eu não tenho testemunha, vai ficar muito complicado, né, para demonstrar. Mas vai ficar complicado para demonstrar o valor, porque a situação ela tem que ser analisada de maneira objetiva. Pensa comigo, a casa não é da pessoa que está ali morando. Se não foi um aluguel, a casa foi emprestada. Não é tão simples assim eu falar que o dono da casa, que eu nem conheço direito, é tão bonzinho que me deixou morar de favor. Ainda mais se o dono da casa está falando, eu nunca deixei você morar de favor. Então, acaba sendo muito natural essa compreensão de que a locação existe, ainda que meramente verbal. O problema vai ser o valor, né? Porque daí um vai falar que é um valor, outro vai falar que quer o outro valor. Normalmente, aí vai ser aplicado a médias de mercado, se não chegar num acordo de valores. Mas a parte que fez um contrato verbal de locação, que não tem testemunha, não tem nada escrito, ela consegue cobrar o aluguel? Consegue. Consegue sem grandes dificuldades. Porque da mesma maneira que eu posso sustentar, eu, morador da casa, que não tem locação, o dono da casa vai falar, então você prove que foi emprestada, porque eu estou dizendo que não foi emprestada. E aí como que o morador vai provar que a casa está lá de empréstimo, né? Está lá de favor, que foi um comodato? Então, a faca ela é para os dois lados, né? Se tem uma coisa bacana no processo civil, é que o processo civil não passa na cabeça de ninguém, diferente do processo penal, em que olha para o réu, coloca sobre o réu ares de coitado, e aí o promotor que se vire para apresentar todas as provas possíveis, porque se ele não der conta de apresentar,
o réu será beneficiado por essa dúvida. No processo civil isso não existe. Então, todo mundo tem responsabilidade. Quem não cumpre com o seu dever, toma na cabeça, sabe? Então, dá para se cobrar, sim. Só que nós teremos vários problemas na prática em relação ao valor do aluguel, a data de vencimento, tudo isso vai gerar uma grande discussão. Mas vai chegar um momento que essa discussão vai ser resolvida, de um jeito ou de outro. Mas não vai ser considerado que foi emprestado com o dono do imóvel falando, eu jamais emprestei. Né? Daí não tem como. Tudo bem? Entendeu? Enquanto vem a resposta sobre ter entendido, vocês pegaram essa diferença do chamamento para denunciação? Responder em meu lugar e responder comigo. Tudo bem isso? Podemos seguir? Muito bem. Vamos para as duas últimas, e elas são bem mais tranquilas, né? Acaba sendo muito difícil confundir essas duas últimas modalidades, porque elas têm características muito próprias, né? Então, penúltima intervenção é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui é aquela relação pessoa física, pessoa jurídica no que diz respeito ao patrimônio, né? Vocês com certeza estudaram desconsideração da personalidade jurídica em direito civil. Então, a desconsideração da personalidade jurídica em direito civil está no artigo 50 do Código Civil. Nós temos também desconsideração da personalidade jurídica no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. São dois dispositivos que falam sobre essa desconsideração. O que a gente tem que entender, né? Existe uma regra processual, e mais do que processual, uma regra procedimental que nós podemos observar, visualizar, que é a seguinte: de existir proteção e isolamento patrimonial dos sócios em relação à pessoa jurídica vinculada a eles, né? Então, aqui a gente está falando de relação entre pessoa física e pessoa jurídica. E o que o direito, como regra, ele acaba estabelecendo? Os sócios têm um patrimônio e a pessoa jurídica tem um patrimônio. E eu olho para esses patrimônios de maneira separada. Eu não posso misturar esses patrimônios, né? Essa é a regra. Então, vocês vão estudar, quando forem ver execução, em processo civil 3, que existe o chamado princípio da patrimonialidade. O que é esse princípio da patrimonialidade, né? O patrimônio do devedor responde pelas dívidas não pagas. Então, se o devedor não cumpre com as suas obrigações, não paga os seus débitos, o patrimônio desse devedor vai ser usado para pagamento desses débitos. Isso é a ideia da patrimonialidade. Mas a gente tem que entender o seguinte: os débitos do sócio são pagos pelo patrimônio do sócio. Os débitos da empresa são pagos pelo patrimônio da empresa. Existe uma separação. A desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome diz, ela desconsidera essa separação. Ela desconsidera, ela ignora esse isolamento. Fazendo o quê? Permitindo que uma dívida da empresa seja paga usando o patrimônio dos sócios. É isso que a desconsideração faz. E aí você pensa assim, tá, mas onde que tem terceiro nessa história? Eu tenho uma ação em que o autor é o credor, o réu é o devedor, empresa, pessoa jurídica. Mercado X. A dívida é do mercado, não é dos sócios. Os sócios são terceiros. E eu estou dizendo que, pela desconsideração, ignora-se o fato de ser o mercado e se volta contra os sócios. Então, isso é a intervenção de terceiro, né? E ela é provocada. E aqui, Jonathan, vai ser uma intervenção cruzada. Porque, nesse caso, né, não é o mercado que vai indicar os sócios, é o credor que vai indicar
o responsável. É o credor que vai indicar o novo réu, em face de quem vai se voltar o processo, sabe? Então, isso acontece e é um mecanismo muito eficaz, muito útil, né? Em casos, o artigo 50 delimita as hipóteses de desconsideração, casos como confusão patrimonial, desvio de finalidade, aquela situação em que a pessoa jurídica ela é gigantesca e ela não tem absolutamente nada dentro do seu patrimônio, tudo no nome dos sócios, né? E aí isso já evidencia uma possível fraude, podendo ensejar uma desconsideração. O que o Código de Processo de 2015 traz de novo, né, de novidade, é a desconsideração inversa, que antes não era prevista, né? A previsão que nós temos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor é a desconsideração clássica, a desconsideração normal, dívida da empresa paga pelo patrimônio do sócio. Essa é a desconsideração que nós temos, normal. Só que o CPC de 2015 ele prevê algo que a doutrina e jurisprudência já admitiam há muito tempo, que é a chamada desconsideração inversa. E o que é essa desconsideração inversa? O débito é do sócio, mas será pago pelo patrimônio da empresa. Então, na desconsideração inversa, eu tenho o caminho inverso. O débito é do sócio, a dívida é do sócio, e como ele não tem nada para pagar aquela dívida, faz-se uso do patrimônio da empresa, volta-se em face contra a empresa para o recebimento. É claro que se eu tiver a desconsideração inversa, meus queridos, ela vai estar limitada à quota-parte do sócio, né? Ah, como assim, professor? Imagina que o sócio está devendo 200 mil reais. O sócio tem lá uma dívida de 200 mil reais. E ele tem uma empresa em que ele possui 20% da empresa. E esses 20% da empresa corresponde a 100 mil. A empresa só vai responder no limite da quota-parte do sócio devedor. Então, a empresa não vai arcar com os 200 mil, ela vai arcar com 100. Vai perder, no caso, o patrimônio correspondente à quota-parte do sócio. Isso na desconsideração inversa. Então, isso é o Instituto da Desconsideração, que vocês já estudaram em Direito Civil bastante, aí o processo traz essa previsão para dentro do CPC. Alguma dúvida aqui sobre a desconsideração? Não, não, não. Vamos para a última intervenção, que é o amicus curiae. Última intervenção, amicus curiae. Ele é previsto somente no artigo 138 do CPC. E é uma previsão bastante simples, tá? Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 138. Deixa eu copiar aqui e colar para vocês. Porque toda a previsão aqui que nós precisamos fazer, o papo ele está previsto no caput do artigo 138, né? Bom, olha o que nós temos aqui. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, especificidade do tema, objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? O amicus curiae pode acontecer em qualquer grau de jurisdição. Note que o caput diz o juiz ou o relator. Quando ele fala relator, relator é segundo grau e tribunal superior. Não tem relator em primeiro grau. Então, eu posso ter amicus curiae, independente de onde o processo se encontra, tá? Quais são os requisitos? Primeiro requisito importante,
tem que ser um processo com relevância. Então, relevância do assunto. Isso que é relevância da matéria que ele coloca no caput. Então, um assunto discutido no processo tem que ser um negócio relevante mesmo, muito polêmico, com uma discussão muito importante para a sociedade, tá? Além disso, tem que ter uma especificidade da matéria, né? Ou seja, tem que ser um assunto muito peculiar, em que exija um conhecimento muito técnico sobre ele, sabe? Ou ainda, repercussão social. Então, ainda que não seja um assunto muito técnico, algo de muita repercussão social, muita repercussão nacional, enfim, algo realmente relevante. E aí pode se estabelecer amicus curiae. O que é o amicus curiae, meus caros? É um auxiliar que pode ser determinado de ofício, e aqui é importante, é a única intervenção que pode ser determinada de ofício, a única, nenhuma outra pode ser de ofício. O juiz determina, então, que uma pessoa muito sabedora daquele assunto participe dos autos, participe do processo, para apresentar ali eventuais esclarecimentos, né? Isso aconteceu na DPF 54. A DPF 54 foi a que permitiu o aborto do anencéfalo. Qual era a discussão ali traçada? Quando começa a vida? O que é vida? E ali nós tivemos Conselho Federal de Medicina ouvido, tivemos participação de entidades religiosas, tudo como amicus curiae. Então, são entidades que têm conhecimento sobre aquele assunto, um assunto de grande repercussão e relevância, então eles vão participar do processo. Isso é o amicus curiae. Aí você pode se perguntar, mas qual é a diferença para o perito? O perito participa só de um momento no processo, muito específico, e nada mais. O amicus curiae, ele peticiona, ele pode recorrer, ele pode fazer pergunta, ele realmente participa do processo, como um terceiro interessado. Beleza? Tudo bem? Menos de 1 minuto, serei derrubado a qualquer momento. Tendo dúvidas, meus caros, me chamem e mandem mensagem, tá bom? Já vou postar a aula no YouTube. Então, boa Páscoa para todo mundo, bom feriado, descansem, se cuidem, nos vemos semana que vem. Até mais, gente. Boa Páscoa, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite.